Como eu já falei para vocês em posts anteriores, depois do primeiro ano, o ritmo de crescimento e de ganho de peso da criança, ele diminui. Consequentemente, o apetite dessa criança também vai diminuir. O corpo não tem mais a mesma demanda, ela não precisa mais ingerir aquela mesma quantidade, tá? E aqui, veja bem, eu não estou dizendo que é normal a criança depois do primeiro ano parar de ganhar peso. Eu estou dizendo que é normal que esse ganho de peso ele seja bem menor referente ao que ela vinha tendo até agora no primeiro ano. Na idade pré-escolar, que é aí dos 2 aos 6 anos, o comportamento alimentar dessa criança ele pode variar muito. Por exemplo, aquela criança que um dia aceita bem a quantidade toda que você coloca no pratinho dela. No outro belo dia, ela já não aceita mais essa quantidade toda, sabe? Aquela criança que em um dia ela come todos os grupos alimentares que estão no pratinho e num outro belo dia ela já seleciona ali 1, 2 grupos alimentares para aceitar. É aquela criança mesmo que surpreende os pais, é aquele comportamento imprevisível. E isso é algo típico da idade pré-escolar. Por exemplo, também aquela criança que adorava arroz com cenoura picadinha. A partir de um belo dia ela não gosta, ela não aceita mais. Então isso daí é um comportamento que ele não requer assim maiores preocupações dos pais. É algo que vai sendo driblado, vai sendo, claro, exige um jogo de cintura dos pais, mas não é algo que requer maior preocupação, tá? Já no caso da seletividade alimentar, essa recusa ela é mais recorrente, ela é mais até esperada pelos pais. É aquela criança que realmente ela não aceita o pratinho ali, nem num dia, nem no outro, tá? É a criança que não aceita bem nem quantidade, por exemplo, aquela criança ali que não come nada do que você coloca no pratinho, mesmo que você coloque menos, ela ainda não aceita. É aquela criança que não aceita variedade, aquele cardápio que já tá assim monótono, geralmente mais claro, mais um cardápio mais branco, amarelo, marrom. É aquela criança que só aceita uma determinada textura, por exemplo, a criança que só aceita líquidos, ou só pastosos, ou só crocantes, sabe assim? É aquela criança até que pode estar desenvolvendo aí uma neofobia, que é o medo do novo, que é a criança que não aceita um alimento diferente no prato, não aceita uma cor diferente, por exemplo, os verdes. E aí sim é uma situação que requer mais atenção dos pais, é um quadro que requer tratamento, que os pais têm que ter aí mais além do que só o jogo de cintura que o comportamento alimentar típico do pré-escolar merece. Mas aí, como saber se a sua criança ela se encaixa na seletividade alimentar ou se ela está tendo um comportamento esperado, típico, normal, comum para a idade dela? Justamente essa frequência. Essa frequência aí da recusa. Se é uma recusa recorrente, se é uma recusa diária, aí sim é algo que deve ser avaliado melhor. Se trata de uma seletividade alimentar. Se é uma recusa assim mais recorrente, às vezes não, mais imprevisível, é algo que é da idade mesmo.